Imagine acordar um dia e descobrir que sua próxima missão é viver em outro planeta. Não é ficção científica, não é filme, é realidade em construção. Enquanto você assiste este vídeo, engenheiros da NASA, cientistas da ESA e técnicos da SpaceX estão trabalhando em algo que pode mudar para sempre a história da humanidade. Levar pessoas reais, como eu e você, até Marte. Mas, por que ainda não fomos? O que torna essa jornada tão difícil? Prepare-se, porque hoje você vai entender, com detalhes científicos, números e fatos concretos, por que colonizar Marte é uma das tarefas mais desafiadoras que a espécie humana já tentou executar. E o mais importante, descobrir se nós realmente temos o que é preciso para conquistar o planeta vermelho. Durante os anos 1960 e 1970, os Estados Unidos protagonizaram uma das maiores conquistas tecnológicas da história, ao levar seres humanos à Lua. 6 missões bem-sucedidas, 12 astronautas caminhando em solo lunar. Mas enquanto isso nos parece um feito quase cotidiano hoje, graças aos vídeos e fotos históricas, enviar uma tripulação até Marte é uma tarefa de ordem completamente diferente. Por mais que vejamos astronautas indo regularmente à Estação Espacial Internacional, localizada a apenas 400 quilômetros da superfície da Terra, esse tipo de operação é minúsculo diante da missão que nos espera rumo a Marte. A ISS, afinal, está mais próxima da Terra do que muitas capitais brasileiras estão umas das outras. Já Marte está a, no mínimo, 55 milhões de quilômetros de distância. Essa distância colossal já basta para mostrar a complexidade. A Lua está a 384 mil quilômetros da Terra, e as missões Apollo demoravam cerca de 3 dias para chegar lá. Para Marte, mesmo nas melhores janelas de lançamento, a viagem de ida leva pelo menos 6 meses. Em algumas configurações orbitais, pode passar de 9. Isso sem contar o tempo de permanência no planeta, que pode chegar a mais de 500 dias, esperando pela próxima janela de retorno ideal. Ou seja, estamos falando de uma missão que, somando ida, estadia e volta, duraria em torno de 900 dias, quase 2 anos e meio longe da Terra, sem possibilidade de resgate, suporte técnico imediato ou reforço logístico. Se a distância é uma muralha, a logística é um labirinto. A título de comparação, a missão Mercury Atlas VI, que levou John Glenn ao espaço em 1962, utilizou um foguete de 120 toneladas para colocar uma cápsula de apenas 1,2 tonelada em órbita terrestre baixa. Já a missão Apollo 17, última a ir à Lua, exigiu um foguete Saturno V de 3.000 toneladas para enviar uma carga de 50 toneladas até a órbita lunar. Agora, pense em Marte. Estima-se que uma missão tripulada, com 6 astronautas, exigirá o envio de até 1.250 toneladas de combustível, suprimentos, módulos habitáveis, sistemas de propulsão e veículos de exploração. Isso representa uma quantidade de massa jamais enviada de uma só vez para o espaço. Na prática, seriam necessários ao menos 10 lançamentos com foguetes da categoria do Saturno V, ou do mais moderno SLS, da NASA, apenas para montar tudo em órbita e iniciar a viagem. E isso nos leva a um dos pontos mais ignorados. Tudo precisa estar lá antes da chegada da tripulação. Diferente da ISS, que pode ser abastecida em missões de rotina, uma base em Marte precisará ser montada, testada e abastecida previamente. Isso inclui habitats pressurizados, módulos de energia, sistemas de comunicação, veículos de superfície e, talvez o mais crítico de todos, um sistema confiável de produção de combustível para o retorno. A ideia é utilizar os recursos locais, o chamado ISRU, ou In Situ Resource Utilization, como o CO2 da atmosfera e o gelo marciano, para sintetizar metano e oxigênio, através de processos como a reação de Sabatier. O problema? Nenhum desses sistemas foi validado fora da Terra em escala real ainda. Em outras palavras, dependeríamos de tecnologia não comprovada para garantir o retorno da tripulação ao nosso planeta. Agora vamos falar sobre o corpo humano e o que a gravidade zero faz com ele. Em missões de longa duração na Estação Espacial Internacional, que duram 6 meses ou pouco mais, astronautas já enfrentam perda muscular, redução da densidade óssea, enfraquecimento do sistema imunológico e alterações cardiovasculares. Em uma missão para Marte,
Os tripulantes ficariam expostos à microgravidade por mais de um ano só no trajeto, antes de enfrentar a gravidade parcial de Marte, que é cerca de 38% da terrestre. Isso comprometeria a capacidade de locomoção e aumentaria os riscos de fraturas ou falhas fisiológicas. Hoje, ainda não sabemos como o corpo humano se adapta após períodos tão longos sem gravidade total, e simular a gravidade artificial, como nos filmes, ainda é uma teoria distante de se tornar realidade prática. Mas não é só o corpo que está em risco, a mente também. O isolamento extremo, o confinamento em espaços pequenos, a comunicação com atraso de até 22 minutos entre a Terra e Marte, e a total ausência de rotas de resgate, configuram um cenário psicológico inédito. Estudos com simulações em ambientes extremos, como nas bases da Antártida, ou nos experimentos High Seas, do Havaí, já revelaram níveis significativos de estresse, conflitos interpessoais e fadiga cognitiva. Uma missão de quase 1000 dias exigirá treinamento psicológico intenso e rotinas de convivência cuidadosamente planejadas. Qualquer falha na coesão da equipe pode comprometer toda a missão. Outro desafio é a radiação. Fora da proteção do campo magnético da Terra, os astronautas são expostos a radiações cósmicas e partículas solares altamente energéticas. Uma viagem a Marte colocaria os tripulantes sob exposição a níveis de radiação que excedem os limites considerados seguros para toda a vida útil de um astronauta da NASA. Para reduzir esses impactos, seriam necessárias naves com blindagem reforçada, módulos internos revestidos por água ou polímeros de hidrogênio, ou até mesmo abrigos subterrâneos em Marte, utilizando o solo marciano como escudo natural. Mas tudo isso implica em mais massa, e como já vimos, massa extra significa mais combustível. Mesmo se todos esses obstáculos forem resolvidos, ainda resta o problema de manutenção. Ao contrário da ISS, onde peças podem ser trocadas regularmente, uma missão a Marte exigiria a capacidade de reparar, substituir ou improvisar soluções para falhas em equipamentos críticos a mais de 55 milhões de quilômetros de qualquer oficina. Impressoras 3D, kits de ferramentas multifuncionais, módulos redundantes, tudo isso precisa estar disponível e testado com antecedência. A falha de um único sistema vital, como purificadores de ar, filtros de água ou mecanismos de suporte à vida, pode se tornar uma sentença de morte. Ainda assim, há quem acredite e trabalhe todos os dias para tornar essa missão possível. A NASA, por meio do programa Artemis, já está se preparando para testes de longa duração na Lua, antes de enviar humanos a Marte. A SpaceX, por sua vez, está desenvolvendo o sistema Starship, com a promessa de reutilização e grande capacidade de carga, como peça central de sua missão marciana. A ESA, a Agência Espacial Europeia, também colabora com pesquisas de suporte à vida e veículos autônomos para Marte. As primeiras missões robóticas de pré-instalação poderiam acontecer na década de 2030. Se tudo correr bem, a década de 2040 pode ver os primeiros humanos colocarem os pés no planeta vermelho. Mas mesmo que cheguemos lá, colonizar Marte não será como construir uma cidade na Terra. Atmosfera composta por 95% de CO2, temperaturas médias de menos 60 graus Celsius, tempestades de poeira que cobrem o planeta inteiro por semanas. Viver em Marte será mais parecido com morar em um submarino do que com um novo lar. E ainda assim, a curiosidade humana é mais forte. A vontade de explorar, descobrir e expandir fronteiras talvez seja o que nos levará a superar tudo isso. O caminho até Marte será a jornada mais desafiadora que já enfrentamos como espécie. Envolve engenharia, ciência, fisiologia, psicologia e, acima de tudo, coragem. Mas se conseguimos pisar na Lua em menos de uma década, após decidir fazer isso, talvez ainda estejamos prestes a testemunhar algo ainda maior. Uma nova era de exploração, iniciada por aqueles que ousarem atravessar o abismo e transformar o sonho de Marte em realidade.